Pode comemorar torcedor vascaíno. Vasco acerta a contratação de plano A da diretoria cruzmaltina. Diniz em modo sincero. Polêmicas de Anderson Daronco. Decisão em aberto e muito mais. Salve você antenado aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi. Tô chegando com tudo aqui no canal do Torcedor Vascaíno para levar você para pertinho de todas as informações do cruzmaltino nessa quinta-feira de decisão aberta pela Copa do Brasil. Resultado da partida de ontem entre 1-1 Vasco e Botafogo em São Januário após uma festa estratosfericamente incrível da torcida do Vasco, tá? Um absurdo, não tem adjetivos para a festa que a torcida do Vasco proporcionou em São Januário. E a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo, então peço para você humildemente deixar o seu like para dar aquela moral e claro, você sempre que passa aqui nos vídeos tem que se inscrever. Eu tô vendo que você ainda não é inscrito. Corre aqui embaixo, o botãozinho é escrito inscreva-se no canal para a gente bater a meta dos 100 mil inscritos. Vamos bater a meta antes do jogo contra o Botafogo, hein? Então corre lá para a gente levar sorte e passar lá no Engenhão, no estádio Newton Santos, quem sabe, né? Batendo essa meta, desbloqueia esse azar que o Vasco vem sofrendo aí. Que azar aquela bola no início do segundo tempo não entrar do Ryan, hein? Enfim, vamos falar muito sobre detalhes, contratações, mercado e muito mais. Então, como sempre, deixo uma dica muito legal para você aqui no início do nosso vídeo. E a primeira é a seguinte, primeiro comentário fixado, EstrelaBet. É a plataforma que a gente usa para fazer os nossos palpites esportivos. É patrocinadora master do Vasco no basquete e quer dobrar o seu primeiro depósito. Você fazendo o depósito de 50, terá mais 50. Depositou 100, terá mais 100. Então corre lá, EstrelaBet é parceira aqui do nosso trabalho e, claro, quer te ajudar também. Sem contar com as camisetas de basquete, né, que ela dá para os palpiteiros que estão lá. Enfim, mas sempre com muita responsabilidade para maiores de 18 anos. Beleza, eu conto com a sua responsabilidade, tá? Sempre. Aí não tire dinheiro de onde não dá, enfim, não faça nada além do entretenimento com responsabilidade, ok? Muito obrigado aí pela sua cooperação e responsabilidade nesse momento importantíssimo que eu mando soltar a vinheta pra gente falar bastante sobre Vasco. Então, solta a vinheta, bora pro vídeo? Pode comemorar torcedor vascaíno. Vasco acerta com plano A da diretoria. Diniz em modo sincero. Situação envolvendo Anderson Daronco. Nesse jogo entre Vasco e Botafogo, vamos falar sobre mais uma polêmica envolvendo o árbitro. E claro, vamos falar bastante sobre o mercado da bola, agitação, reforços e muito mais nesse vídeo. Mas antes, eu peço para você deixar o joinha. O joinha ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. Bom, olha só, informação de acerto, né? O Vasco se acerta com Carlos Cuesta e o Galatasaray, contrato de 1 ano e meio, ainda não se sabe se é por empréstimo ou uma aquisição, né? Muito provavelmente um empréstimo com obrigação de compra, que foi o início dessa negociação. Mas o Vasco tentou, né? O Admar Lopes tentou ali melhorar sempre um panorama para o Vasco diante de um cenário hostil financeiramente ou não. Mas o certo é, Carlos Cuesta é o novo reforço do Vasco para essa temporada. Vale destacar que o Carlos Cuesta é o plano A da diretoria do Vasco, tá? Para você que não entendeu, foi o primeiro zagueiro a ser procurado pela diretoria. E depois da recusa ali do Galatasaray, o Vasco foi em outras opções. O Nino, do Zenit, depois no Vitor Tormena, do Krasnodar, depois no Nathan Silva, né? Então, o Carlos Cuesta, primeiro plano da diretoria do Vasco, o Vasco agora acertando a vinda do jogador que vem para ser titular absoluto dessa defesa que sofre um pouco ainda com bolas aéreas, mas vamos falar sobre essa defesa no jogo contra o Botafogo, hein? É uma partidaça do Hugo Moura, diga-se de passagem. Que partida do zagueiro barra volante, né? Que o Diniz falou aí na coletiva. E vamos falar também muito sobre o jogo. Mas o mercado é esse, né? O Vasco acerta a contratação de 2 zagueiros nessa janela, um zagueiro pela direita e o outro pela esquerda. Pela direita, o Carlos Cuesta e pela esquerda, o Robert Renan. Existe a negociação em que a mídia, né, a imprensa mexicana fala que o Vasco está certo com o Nathan Silva. Eu acho um pouco difícil agora, né, o desdobramento dessa negociação. Mas, enfim, vamos estar apurando para trazer também com mais precisão possível. O Vasco esqueceu o mercado? Acredito que não. Acredito que o Vasco vai ficar de olho em oportunidades de mercado, né? Enfim,
Existem setores que precisam ser reforçados? Na minha opinião, sim, porque eu acho que o Pablo Verratti ainda não tem um substituto à altura. Eu não vejo o David jogando centralizado ali todos os jogos, né? Então, é algo que eu buscaria no mercado, um jogador para fazer uma sombra, né? Um atacante de área que faz mais com prioridade as bolas aéreas. Mas enfim, vamos falar sobre isso, porque Verratti também é um dos assuntos polêmicos, né? Que a gente vai entrar aqui junto com você. Porque ontem o Vasco empatou 1-1 com o Botafogo, né? Eu estive em São Januário. Que festa da torcida. Que pressão, irmão. Que atmosfera, né? E a gente observa, né, que logo no início do jogo, essa atmosfera recebe uma amortecida após o primeiro gol do Botafogo. E claro, o gol do Jair fez São Januário explodir, né, que foi uma resposta ali um pouco imediata à situação ruim que estava na partida. É claro, o Vasco tentou voltar, brigou, se entregou fisicamente nesse duelo em que eu falo, Copa é equilibrado, né? A gente está vendo agora o próximo jogo contra o Botafogo no meio da semana que vem no estádio Newton Santos. Teremos também um equilíbrio dentro dessa partida, porque é clássico e a gente sabe, né, que a doação física nesse jogo em São Januário dos jogadores foram predominantes para um bom futebol. E falando em bom futebol, não tem como a gente destacar aqui a partida de 3 jogadores de forma individual. É claro que o grupo se comportou muito bem, mas eu quero destacar aqui o primeiro, o volante Hugo Moura, que está quebrando o galho na zaga, né? E jogou muita bola. A gente vai falar dos outros dois, mas é porque a gente não observa tanto, né, como se entrega o Hugo Moura. Não dá para ver durante o jogo ali o posicionamento, às vezes que ele foi aguerrido, enfim. Às vezes essa posição de zagueiro ela é um pouco ingrata por isso, porque você não vê tanto, né? Mas quem estava no estádio, como eu estive, viu uma partidaça do Hugo Moura ali, tá? Que partida do Hugo Moura, incontestável. Aí você vai falar, pô, mas o gol de bola aérea, tinha que ter alguém ali? Tinha, é um problema dessa defesa, precisa ser resolvido. Mas o decorrer do jogo, após o gol do Botafogo, que partidaça do volante Hugo Moura que estava na zaga, né? E o que falar dos volantes também nesse jogo? Cauã Barros e Jair. Jair, né, foi até o melhor da partida, mas porque marcou o gol, porque eu vou falar um negócio para você, hein? O que o Barros jogou, meu irmão, em todos os aspectos, desde o aspecto psicológico, da malandragem do futebol e também com a bola nos pés e sem a bola. O Barros mostrou para que veio, meu amigo. O reforço estava ali, era da base, ninguém sabia. E claro, né, o Cauã Barros mostrando, né, muita qualidade com a bola nos pés. E esse tipo de jogo do Cauã Barros, né, um pouco mais no combate, um pouco mais na pegada, ajudou o Jair a ser o melhor, entre aspas, da partida. Porque o Jair ficou mais solto, mais à vontade, menos preocupado com a marcação. Então acaba que o poder de criatividade e técnica do Jair, ele aflora, porque você tem mais energia para aplicar nesse tipo de jogo. Então o Jair, ele se sobressai muito por conta do Barros. O Barros, na minha opinião, tá na minha. Se fosse para falar um craque do jogo, eu colocaria no volante Barros, porque otimizou o Jair a ser o melhor. Então, esses 3 jogadores que eu acabo de citar fizeram uma partidaça aí, que continuem assim, jogando em alto nível com muita entrega. Bom, olha só, polêmica no jogo contra o Botafogo, né? Tinha que ter, envolvendo o Anderson Daronco, VAR e um pênalti, na minha opinião, claríssimo. Aí você vai falar assim, pô, mas foi duvidoso. Não foi, tá? O critério utilizado no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil ampliou o espaço com as mãos, tocou na mão, é pênalti. E é exatamente o que acontece com o Marlon Freitas. Ele amplia o espaço ali onde a bola vai passar e bloqueia, uma ação de bloqueio. Isso é infração, é pênalti na hora. Tem vários e vários pênaltis marcados dessa forma no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Não seguiram o critério contra o Vasco, tá? Não seguiram o critério. Mais uma vez, o Vasco prejudicado, e eu falo aqui com todas as letras. Você pode ir aí nos comentários e falar, não, achei que não foi. Beleza, você achou que não foi, mas o critério utilizado no Campeonato Brasileiro, ele viabiliza esse pênalti. Ação de bloqueio e ampliação de espaço. São os 2 pontos a gente analisar nesse lance. E o Marlon Freitas, ele ocupa um espaço maior
e faz a ação de bloqueio. Ali poderia sair até o gol do Ryan na finalização. Então, pênalti claríssimo, senhor Anderson Daronco, mais uma vez. E aí eu falo da CBF aqui. Se a CBF colocar árbitro fraco que eu digo, que sente a pressão da torcida, no jogo da volta, lá no Newton Santos, a gente vai criar um alarde absurdo aqui, porque colocaram o Anderson Daronco nesse jogo entre Vasco e Botafogo em São Januário, sabendo que o Daronco é um árbitro que confronta as equipes mandantes para falar, dizer, né, falar que não sente pressão de torcida. Isso daí é um ponto que eu já estou analisando há muito tempo. Todo jogo que o Vasco vai atuar em São Januário contra uma equipe considerável, né, no futebol brasileiro, seja decisiva, o jogo decisivo ou não, vocês colocam árbitros desse estilo, que confrontam o torcedor, que querem mostrar que não sentem a pressão e acabam marcando para o outro lado. Agora, quando o Vasco vai jogar fora de casa, é sempre arbitragens frágeis, sem muita experiência, com movimentos aí muito caseiros, né? Vamos ver, vou estar analisando isso daqui friamente, tá? Na partida de volta entre Botafogo e Vasco, tá? Vocês vêm com Edna, com o Matheus Candansan, que a gente vai criar um alarde aqui no canal, tá? A gente vai criar um alarde aqui, o torcedor vai deixar o like, que eu sei, para chegar até vocês, e vocês não façam isso com o Vasco. Porque já é sacanagem, pô. É brincadeira. Então, estou de olho, nós aqui, vascaínos, estamos de olho no próximo árbitro, tá? Da semifinal da Copa do Brasil. Que seja um árbitro pulso firme e que mostre para a torcida do Botafogo, igual o Daronco quis se mostrar em São Januário, que pouco importa se você está jogando em casa com o apoio da sua torcida, né? E pelo contrário, vou confrontá-la, vou mostrar para ela que eu não temo a própria torcida e acabo marcando mais para o visitante do que para o mandante. Espero que seja esse critério, tá? Para o próximo jogo. Tô de olho. E ó, vamos falar o seguinte aqui também sobre reforços, né? O Vasco estaria acertado com a contratação do zagueiro Brian Grace, né? O jovem do Olímpia. O Vasco já estaria acertado, a informação vem da mídia paraguaia, mas é um acerto para a base. Aí o Fernando Diniz é perguntado, né, sobre o jogador e ele fala que nem sabe quem que é, porque é um jogador para a base. A gente vai estar ali fazendo, né, todo o nosso trabalho de apuração para ver todas as decorrências, né, o que vai acontecer a partir de então no mercado da bola. Você não perde nada deixando seu like para dar aquela moral, porque eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu tô voltando com muito mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.